processo administrativo tributário no âmbito do município. É uma responsabilidade muito grande, né, da nossa parte enfrentar um tema como esse, porque a gente sabe que, infelizmente, na prática, os órgãos julgadores, eles têm se mostrado parciais. O MEL me passou um levantamento do dia aí, acho que do Conselho de São Paulo, é isso? Mais de 95% dos julgados contra os contribuintes. Então, isso demonstra, infelizmente, essa parcialidade. E nós vamos abordar hoje aqui algumas estratégias, algumas alterações que são possíveis aí na legislação municipal para mudar essa rotina, para que a gente possa praticar verdadeiramente um tribunal administrativo verdadeiro, gente, não de fantoche, né? Tribunal que julgue imparcialmente, rapidamente as questões, que tenha julgadores técnicos mesmo, que tenham condições de fazer o julgamento. A responsabilidade nossa é ainda maior, porque minha filha está me assistindo pela primeira vez aí, Gabriela. Tá? Grande beijo aí para você. A responsabilidade aumentou. Primeira vez, né? O 8º simpósio aqui em Campinas, primeira vez que ela participa. Uma grande honra. Então vamos lá. Apresentação da palestra. Explanar práticas concretas para a transformação do processo administrativo tributário, tornando-o moderno, seguro e eficiente dentro da prefeitura, eliminando a burocracia inútil, como tem burocracia, né? Prestigiando a imparcialidade nos julgamentos e tornando célere todo o procedimento. Nesse contexto, falaremos sobre a supressão de fases e instâncias, mecanismos para acelerar o processo eletrônico, adoção de autoridades técnicas de julgamento, infelizmente a gente não vê muito isso daí, conselho de contribuintes e também sobre o afastamento de procedimentos que apenas retardam a conclusão dos feitos administrativos, imprimindo assim eficácia e eficiência ao processo administrativo. E nós vamos abordar aqui várias estratégias que já foram testadas e aprovadas, principalmente lá na nossa casa, né? No município de Bauru. Tem uma turma grande aí de Bauru presente, que pode atestar o que eu estou dizendo. Obrigado pela presença, aliás. Vamos citar alguns exemplos, né, de Bauru. Mas antes de a gente entrar diretamente nessas estratégias, nesses projetos, né, falar um pouquinho dos princípios que regem o processo administrativo tributário. Que o professor Roque Carrasa gosta de chamar de Estatuto do Contribuinte. Alguns princípios fundamentais e que muitas vezes a gente esquece que eles existem. Primeiro, legalidade. Todo mundo sabe que o administrador público só pode fazer o que a lei determina, nunca o que a lei não proíbe. Mas qual é o conceito de legalidade, hoje, a abrangência desse princípio nos dias de hoje? A gente debate muito isso daí, né, Marcos? Legalidade é olhar apenas para a nossa lei municipal. Nós temos que cumprir apenas a nossa lei municipal. Ou nós temos que fazer um juízo de valor maior. Nós não temos que olhar para a Constituição também, para a jurisprudência, que vem decidindo a jurisprudência. A jurisprudência da STJ vem decidindo que tem que deduzir material na base de cálculo do excesso da construção civil. Na minha lei municipal não autoriza, então eu não vou deduzir. Mas peraí, a sua lei municipal ela é maior do que a lei complementar federal, que já foi interpretada pelo STJ, pelo Supremo. Então essa análise tem que fazer, gente. Nós não podemos mais hoje fazer vistas grossas à nossa jurisprudência. Temos que acompanhar a nossa jurisprudência. O direito brasileiro está se afastando cada vez mais do direito romano, aquele direito baseado em leis escritas, e se aproximando do direito inglês. Práticas reiteradas, usos e costumes, decisões reiteradas nos tribunais. Então é uma tarefa que nos cabe diariamente conhecer a jurisprudência dos tribunais, para poder caminhar juntamente com ela. Vou falar mais sobre isso depois, tem um slide específico. Finalidade. Todo
ato administrativo, ato público tem que ter um fim social. Razoabilidade, aqui a gente lembra das multas que são aplicáveis. Multa punitiva, multa de mora. O Supremo já estabeleceu limites a essas multas. Multa moratória, diz o Supremo que a máxima deve ser de 20% do tributo devido, enquanto que a multa punitiva tem que ser de 100% do tributo devido, ou seja, qual é o valor do tributo. Mas e aí, como é que fica, por exemplo, no campo do Simples Nacional? Vocês estão fiscalizando uma empresa do Simples Nacional e detectaram um caso de evasão fiscal, né? Caso clássico de sonegação fiscal. Bom, olha lá para a lei do Simples Nacional, a multa é de 150%, talvez até 225%. O que a gente faz, né? Vamos fazer esse auto de infração com 150%, 225%, que a lei está determinando. Qual é a postura do agente público? Então, a gente está defendendo aqui, pessoal, algo maior. Vou aplicar a lei do Simples Nacional e o contribuinte que se arda da justiça. Ele que alega o contrário na justiça. Então, nós estamos defendendo algo contrário a isso. Totalmente contrário a isso. Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo já definiu o máximo de multa punitiva na seara tributária é 100% do tributo devido. Então, vou aplicar isso 100%? Vai aplicar isso. Eu acho que o poder público tem que dar o exemplo. Está aqui um outro princípio, um dos princípios basilares aí do nosso sistema, moralidade. O dever que nós temos de honestidade para com o administrado, para com o contribuinte. Estou sabendo que a decisão do Supremo é na ordem de 100% do tributo devido. Por que não vou aplicar 150%? Eu tenho que cumprir a lei. Adotando uma posição do Supremo, não estou cumprindo a lei? A Constituição, na visão do Supremo, a Constituição só permite 100% do tributo devido. Não estou cumprindo a lei? Adotando essa posição do Supremo? Então, isso que a gente quer mostrar para os senhores, né? Hoje o conceito de legalidade é um conceito mais abrangente, não é simplesmente cumprir uma lei, tem que estar caminhando junto com a jurisprudência. Ampla defesa tem oferecer aos contribuintes oportunidades de contradizer o trabalho do fisco, de contestar o trabalho do fisco. E para que haja uma ampla defesa, tem que ter pelo menos 2 instâncias de julgamento. Mas não 2 instâncias de julgamento de mentirinha, né? Teatro. 2 instâncias verdadeiras, com profissionais competentes, profissionais qualificados, que tenham condições de julgar. Então a gente vê alguns conselhos contribuintes, até um negócio hilário, né? Que os componentes são políticos. Presidente da Fiesp, delegado do CRES, não sei quem, tal associação, sabe? Tem que mudar urgentemente essa lei. Nós temos que ter profissionais com conhecimento de causa na matéria tributária municipal, não dá para julgar. Aliás, quando nós temos um tribunal administrativo verdadeiro, uma primeira instância verdadeira, o julgamento desses órgãos ele tende a ser mais preciso, mais correto do que o próprio judiciário. Porque são pessoas, são profissionais que estão próximos dos fatos. Em contato ali também com a turma de fiscalização, então é uma possibilidade de acerto muito maior. Vamos falar dessas instâncias de julgamento já. Celeridade. Como é importante, né? Celeridade. E não é importante só para o contribuinte, o fisco também. Quando a gente fala de celeridade, muita gente pensa, mas, o contribuinte que espera. Mas não é só isso. Se você fez um auto de infração perfeito, com total convicção, bem instruído, você quer que ele seja levado à cobrança judicial rapidamente. E por aí você tem que julgar os recursos administrativos também rapidamente. Segurança jurídica. Certeza do direito. Importantíssimo. Mostrar para o contribuinte, né? As interpretações do fisco. O que o fisco entende acerca de determinada matéria. Aqui entra com mais rigor ainda a jurisprudência.
se eu estou acompanhando a jurisprudência, ou seja, se o fisco está acompanhando a jurisprudência, fica tudo mais tranquilo. Né? Mais tranquilo para o próprio fisco, para os seus agentes fiscais, técnicos de arrecadação, auxiliares administrativos, tem que cumprir a lei, porque vão cumprir a lei, vão aplicar a lei, já sabendo da posição dos altos tribunais. É mais fácil, né? Não aplicar que ele tem um tempo classificado. O contribuinte, fantástico também. Ele sabe que ele tem que seguir já uma posição definida. Eficiência. Tudo isso aqui acaba gerando eficiência, né? Montando uma jurisdição administrativa verdadeira, julgando rapidamente, utilizando aí o processo eletrônico, nós vamos ver, adotando a jurisprudência, tudo isso em eficiência ao processo administrativo tributário. Aliado sempre ao informalismo. O processo administrativo ele é informal, por natureza, diferente do processo judicial, muito mais travado, muito mais formal. Então nós temos que aplicar também esse princípio na seara do processo administrativo. E agora vamos ver então algumas medidas que podem ser aplicadas justamente para imprimir efetividade desses princípios constitucionais tributários que regem o processo administrativo tributário que nós vimos. Instituição de procedimentos eletrônicos, relevação da intempestividade recursal, supressão de pareceres e de agentes políticos de todo o processo, órgão técnico de julgamento para a primeira instância, criação de conselho de contribuintes para a segunda instância. Alguém está pensando assim, estou falando de criação de órgão técnico para a primeira instância, conselho para a segunda. No meu município, quem julga em primeira instância é o secretário de Finanças, em segunda instância é o prefeito. Quer dizer, totalmente incorreto, tem que mudar. A partir de segunda-feira, o senhor já tem um projeto para mudar isso daí. Julgamento de questões constitucionais. Alguns vão dizer, né, Neto, isso daqui é uma heresia jurídica. Como que um fiscal, um procurador, um agente da administração tributária vai julgar questão constitucional dentro do processo administrativo tributário? A gente sabe que tem correntes aí que são contrárias. Mas a jurisprudência mais antiga, porque não julgado a gente não tem visto. A jurisprudência mais antiga, ela autoriza, né? Julgamento de questões constitucionais pelo poder público. Reconhecimento de prescrição. Mas eu vou reconhecer prescrição? Deixa o contribuinte que consiga isso no judiciário. Nós devemos pensar assim. E o princípio da moralidade? Um dia eu ouvi no curso pessoa dizendo o seguinte: olha, eu faço tal coisa, eu condiciono a prática do mato ao prévio recolhimento de tributo, alguma coisa nesse sentido. Ele não pode fazer, né? O Supremo já definiu que não pode, tal, assunto pacificado. Mas eu trabalho assim, ó, eu exijo de todo mundo. Eu sei que não pode fazer, mas eu exijo. Aí aquele contribuinte que concorda, ele paga. Pronto, entrou dinheiro para a administração. Aquele que não concorda, eu libero. Porque eu sei que não pode exigir, não dá para levar as últimas consequências. Aí eu disse, mas é correto fazer isso? A gente critica o Congresso Nacional, critica a Câmara de Deputados, Senado Federal, o Judiciário, critica todo mundo, todos os agentes públicos. E nós? Então, fazer um crítico. É correto esse tipo de procedimento? Ou o correto seria, Supremo diz que não vou fazer. Não vou mais exigir isso do contribuinte. Então, acho que a gente tem que partir para esse tipo de conduta, né, gente? Que é um país verdadeiramente melhor. Adoção da jurisprudência do STF e do STJ, nós vamos colocar melhor aqui no slide, né? Como adotar isso aí, como efetivar essa alteração. Fundamentação minuciosa das decisões administrativas. Claro, você pode dizer sim ou não ao contribuinte, mas tem que fundamentar, né? Fundamentar verdadeiramente, de acordo com a jurisprudência, com a legislação, rebater cada argumento, analisar cada argumento que o contribuinte colocou. E a figura ainda do deferimento tácito, que nós acabamos implantando em conduta. Então, prazo máximo para julgamento,
se no julgado acaba virando um detenimento em favor do contribuinte. Primeira figura. Então, vamos comentar cada uma dessas figuras agora. Processo eletrônico. A gente fala muito disso, né? Nós temos um curso em Palmas, dias atrás, e para minha surpresa, tinha um município lá do Pará, Redenção, para quem quiser liga para lá e confirma com o secretário de Finanças. O secretário de Finanças me deu essa notícia. Porque eu tenho o costume de dizer, ó, só o Bauru que implantou o processo eletrônico até agora, ninguém mais. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ninguém mais. Aí o secretário de Finanças levantou, não, está errado. Eu implantei em Redenção, Pará. Parabéns para ele, porque esse foi o segundo, então. Segundo, não, terceiro, porque a Marinha implantou, né? A Marinha implantou o mesmo modelo nosso da Sedicorp. E ele implantou lá em Redenção, e disse que já está sentindo os efeitos, né, favoráveis do processo eletrônico. Em Bauru, gente, nós implantamos no ano de 2008. E muita gente ainda pergunta, mas é possível essa implantação? A substituição integral do processo tradicional pelo eletrônico? Mas claro que é. Desde 2001 nós temos essa medida provisória aqui, ó, 2200, que virou definitivo, que autoriza. Ah, mas eu vou implantar com certificação digital? Vai gerar um custo para o contribuinte, também não precisa. É necessária a certificação digital? Não. Apesar de sua conveniência, vai ser o futuro, tudo com certificação digital. Mas não é necessário. Essa medida provisória 2200, 2001, ela valida os documentos eletrônicos do Brasil, mesmo sem a certificação digital. Então pode implementar, nesse primeiro momento, sem esse recurso aí. E a gente complementa o slide falando da instituição do domicílio tributário eletrônico. Aqui cria uma facilidade enorme, gente. Você passa a se comunicar com o contribuinte só pela via eletrônica. Então, acabar com o papel. Nós temos um exemplo sempre, fala do Gustavo da DRM, está ali, ó. Depois o pessoal vai confirmar contigo, né? Eu sempre pergunto, ó, Gustavo, você não deixa nenhum papel na sua mesa ainda, né? Não tem mais nenhum papel mesmo, né? A divisão dele, a divisão de receitas imobiliárias lá de Paulo. Porque o pessoal vai te visitar, e eu falo em cursos, simpósios, que não há papel mais nessa divisão. Só trabalha com o processo eletrônico. Quem quiser, depois conversa com o Gustavo, da DRE, com os demais membros da equipe dele. É fantástico. Né? Incorporou totalmente essa cultura do processo eletrônico, que facilita demais o trabalho. E você vê, domicílio tributário eletrônico, mesmo que você não tenha na sua prefeitura ainda, você pode utilizar o DTE do Simples Nacional. Logicamente, envolvendo as empresas optantes pelo Simples Nacional. Outra facilidade, você vai praticar aquela notificação prévia para autorregularização através disso, você vai fazer as cobranças, né, o termo de exclusão de uma empresa, porque deve, o município faz através disso daí também. Então, facilidade tremenda trabalhar com esse DTE no Simples Nacional. E aí o pessoal questiona, mas se eu quiser trabalhar com esse DTE no Simples Nacional, eu tenho que fazer alguma previsão na minha lei municipal? Não. Para trabalhar com o DTE no Simples Nacional, já basta o que está na resolução 140 de 2018. Ah, mas eu quero instituir o domicílio tributário eletrônico, processo eletrônico, fora também do Simples Nacional. Os contribuintes não cansam. Copia o modelo da resolução 140, manda o projeto de lei para a Câmara, copiando o modelo. Que ao contrário aí da maior parte da legislação do Simples Nacional, que é complexa toda a vida, né? Esse modelo aqui do DTE do Simples Nacional é tranquilo, é enxuto, objetivo. Isso aqui é sugiro para todo mundo. Realmente, né? É muito objetivo a redação. Então vale a pena copiar. Fica a dica aí. E vamos ver, gente, o processo eletrônico está difícil dos municípios implantarem, né? Vamos ver aí se com essa sacudida aí vocês, a partir de segunda-feira, já iniciam algum processo nesse sentido. Recurso intempestivo pode ser apreciado e julgado pelas instâncias administrativas. Cansando de julgar o Conselho de Contribuição, né? Cansando de julgar. Sim. Aliás,
se o direito do contribuinte for patente, diríamos que deve ser julgado, dentro daquela proposta de resolver problemas, né, gente? De pôr fim aos conflitos, de não empurrar o poder judiciário. Eu acho que o princípio da moralidade exige isso de nós. Como que é a regra de Bauru, da legislação de Bauru acerca disso? O julgador administrativo poderá relevar a intempestividade quando entender verossímeis as alegações de fato e de direito do contribuinte. Pô, então você recebe um recurso administrativo, que lembra ali lá no Conselho de Bauru, que foi um recurso envolvendo ITR versus IPTU, você lembra disso? O contribuinte ele montou um verdadeiro dossiê, só que fora do prazo, não fora do prazo. Mas demonstrando que o imposto correto era o ITR e não o IPTU. Tem produção lá, mais de 10 anos, comprovou com notas fiscais, contratos, uma série de documentos. Só que estava fora do prazo. Qual seria a conduta normal do julgador? Não vou conhecer. Não sei, não vou conhecer. Mas aí, batemos os olhos na peça recursal, aquilo ali nenhum juiz do mundo ia definir. Né? Iria julgar improcedente. E decidimos, não, vamos julgar, vamos acatar o recurso contribuinte e vamos definir para cancelar a cobrança de IPTU. Eu acho uma posição louvável, que você acaba prestigiando um direito claro do contribuinte e impedindo que ele tenha que recorrer às vias judiciárias, esperar longos anos para ter uma resposta, além de gastar. Primeira instância de julgamento. Como que deve funcionar? Logicamente, que deve ser instituída por lei. Né? Tem instância de julgamento, primeira, segunda, terceira, pode ter até 3 instâncias, 4 instâncias, o normal é ter 2. Mas sempre através de lei. Quem deve julgar? Quem deve julgar? E aí, nós temos uma deficiência muito grande em todo o Brasil. Recomendamos um profissional técnico. Pode ser um órgão singular, claro, pode ser um órgão colegiado já na primeira instância, inclusive servidor de carreira, pessoalmente. E é muito importante, quando você for fazer uma revisão da sua jurisdição administrativa, tornando-a melhor, que você analise isso daqui também. Ó. Não tem gente demais analisando o processo administrativo? Em Bauru, nós vivemos essa situação. Você deve se lembrar, né? Várias vezes na culpa da prefeitura de Bauru, julgou no conselho e tal. Então, o que acontecia? Lavrava um auto de infração, prefeitura de Bauru. Aí o contribuinte recorria. Ia para o auditor que lavrou o auto, auditor autuante. Ele dava o primeiro parecer, contradizendo ali que o contribuinte tinha exposto no recurso. Aí ele passou pelo auditor e ia para o chefe da seção de fiscalização, segundo parecer, de acordo, normalmente, de acordo. Terceiro parecer, diretor da divisão de auditoria. Quarto parecer, diretor do departamento tributário. Quinto parecer, secretário de finanças. Isso demorava uma barbaridade. Uma decisão de primeira instância, secretário de finanças, passando por todas essas autoridades. Uma morosidade tremenda, um faz de conta, né? Faz de conta, um copiando o outro, normalmente ratificando a posição do fisco, o teor do auto de infração. E aí, segunda instância? Bom, recorri, passava primeiramente pela fiscalização, para dar um parecer prévio, depois ia para o jurídico dava o parecer, depois o prefeito assinava, o prefeito nem sabia que estava assinando. Isso é isso faz de conta, né? Fantasia, fantoche. Aí mudamos radicalmente a legislação. Não, vamos criar uma jurisdição administrativa verdadeira. Primeira instância, quem julga? Vamos podar o secretário de Finanças e agente político, tem nada a ver com isso, tem nada a ver com o julgamento do processo administrativo tributário. Vamos podar o diretor do departamento tributário, tem outras incumbências, né? Tem que estar atrás aí de grandes projetos da administração tributária. Vamos podar o diretor da auditoria fiscal,
Porque toda hora ele fala que não dá para instituir novas fiscalizações, né? Não dá para disparar novas fiscalizações, porque tem que responder um monte de processo administrativo. Então, a sua função está desviada. Vamos deixar, então, o chefe da sessão de fiscalização. Pronto, o auditor dá um parecer prévio, o chefe da sessão de fiscalização decide em primeira instância. Então, órgão técnico, né? Conhece tudo ali. E uma autoridade, você passa só pelo fiscal e o chefe da fiscalização já decide em primeira instância. Não passa por político, por agente político. Pior coisa é passar por agente político. Porque, lógico, tem, a maioria é honesto, mas não conhece. E tem também os desonestos que vão acabar fazendo arte, né? A gente sabe disso. E segunda instância, convém deixar nas mãos do prefeito? Eu acho que não. O prefeito que vê o problema da cidade inteira, muitas vezes não sabe nem o que é tributo, é julgado. Um caso específico de ISS, de TVI, de PTU, é melhor que segunda instância administrativa. Mas, gente, qualquer conselho de contribuintes funciona? Qualquer um. Eu já vi aí conselhos de contribuintes que tem até vereador, como um dos meus. Nem poderia, né? Nem poderia. Mas tem até vereador. Delegado cresce, presidente da junta comercial. Gente, o pessoal não vai ali para jogar a conversa fora. Só o conselho de contribuintes, Tribunal Administrativo Verdadeiro, ele vai ali para julgar. Ele só consegue julgar se ele entender da matéria, se tiver um traquejo com a matéria. Então, o que é o ideal? Você colocar auditores, dois auditores, você colocar um procurador do município, um procurador que atue até na execução fiscal, que conheça a parte tributária, e colocar, basicamente, advogados tributaristas, indicados pela OAB, um contador, talvez, que conheça mais tributário, que traquejo com a matéria tributária, tem um pouco da parte acadêmica também, né, os conceitos, da doutrina tributária. Mas advogado tributarista, sem sombra de dúvida, é o mais qualificado ali para julgar no Conselho de Contribuintes. E nós sentimos esses efeitos aí, né? Nós tivemos a honra, lá em Bauru, de pertencer à primeira turma do Conselho de Contribuintes, nós dois aqui. Uma turma que marcou a época, né? Não querer puxar sardinha para o nosso lado, né? Fazer uma auto-propaganda. Mas uma turma que marcou ela por quê? Porque havia uma sintonia, né? Total, né? Entre os membros. Muito debate, aquela história de você acompanhar a jurisprudência. O Supremo está decidindo assim, o STJ está decidindo daquele jeito. Então, realmente foi uma turma que deu muito prazer no jeito atual. E funciona bem até hoje, né? As novas turmas lá do Conselho Contribuinte também têm dado todo o recado. E fica a sugestão para vocês, gente, de desburocratizar a primeira instância, deixar um órgão de julgamento, um órgão singular, primeira instância, técnico, para julgar, suprimindo autoridades e fases, e segunda instância, criando esse conselho de contribuintes com profissionais qualificados, profissionais técnicos, já não chamando político para compor, para dar uma opinião apenas. Não é uma opinião, é um voto ali com base na lei, na jurisprudência. Então tem que ser uma pessoa qualificada para isso. Segunda instância de julgamento, exatamente o Conselho de Contribuintes, nós acabamos de falar, né? Tribunal Administrativo de segunda instância dá a última palavra em muitos municípios, porque tem municípios que eu já vi, são pouquíssimos, mas tem 3 instâncias. Outro dia eu vi um município, não me lembro qual, também não ia nem falar aqui, porque é chato. Mas como que é? Primeira instância, acho que o secretário de Finanças. Aí já não é. Segunda instância, o Conselho de Contribuintes. E terceira instância, o prefeito. Aí quebrou, né? A lógica. Você passa por um Conselho de Contribuintes, um órgão técnico, em tese imparcial. Aí depois vai para o prefeito, depois terceira instância, de jeito nenhum, né, gente? Então, em Bauru, criado em 2007, julga inclusive questões constitucionais. Quem é que julga a questão constitucional no Brasil? Em termos de julgador administrativo. Você conhece outro? Não tem. O pessoal se esconde nessa tese aí que não pode julgar questão constitucional. O administrador deve seguir a lei. A Constituição é o quê?
É a lei maior do país, Carta Magna. Não vou julgar a questão constitucional, mas estou julgando o Conselho a inconstitucionalidade da contribuição de melhoria. Para vocês terem uma ideia do grau de imparcialidade, né? Ao mesmo tempo que a gente atuou lá, a gente sabe que está bem, portanto. Nós tivemos alguns julgados célebres, né? Não sei se você se lembra, né? Aquele julgado envolvendo a sucessão tributária do IPTU, quando consta isso no edital do judiciário, na arrematação. Vejam só que coisa curiosa. Um contribuinte entrou no Conselho de Contribuinte contestando. Estava no edital do judiciário que o arrematante de imóvel, ele responderia pelos débitos de IPTU que gravava o imóvel. No edital do judiciário. Entrou e nós no Conselho de Contribuintes dissemos não responde. Como não responde? Está no edital. Alguns diziam da administração tributária, contribuinte, claro, defendendo que não respondia. Mas qual é a nossa posição? O edital do judiciário, ele pode passar por cima, riscar o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a norma geral de direito tributário, artigo 130, diz que o arrematante só responde pelo preço da arrematação. O edital do judiciário, um ato administrativo do Poder Judiciário, pode revogar esse dispositivo. O Conselho de Contribuintes de Bauru disse não. O STJ disse sim. O STJ entende que sim. O edital tem mais força do que essa norma de desoneração ou de não sucessão tributária do artigo 130, parágrafo 1. Decisão, no meu modo de ver, absurdo do STJ. Mas fiquem sabendo que o STJ podia entender assim, tem mais de uma decisão, né, do STJ. Mas decidimos que total parceria. Eu estava contando aqui, o contribuinte que entrou no Conselho de Contribuintes ganhou no Conselho o direito de não recolher aquela importância. E o que foi para o Judiciário perdeu. Aí ele se dirigiu até nós, perguntando se o Conselho podia julgar. Bom, aí já tem precisando de um restante do Poder Judiciário. Você preferiu a jurisdição judicial. E aí não tem como. Então, a medida trouxe mais respeito e credibilidade à administração tributária, além de reduzir as disputas judiciais. Outra melhora significativa se deu em relação à primeira instância de julgamento, que acabou aprimorando seus entendimentos com base justamente na jurisprudência do órgão de segundo grau. É fundamental que a indicação dos julgadores seja sempre pautada por critérios técnicos e não políticos. Afinal de contas, para que os julgados sejam precisos, aqueles que julgam precisam ter conhecimento avalizado da matéria. E uma outra rotina que nós aplicamos, implantamos na Bauru, foi essa daqui, audiências itinerantes. O Melo se lembra, fizemos audiência na Câmara de Vereadores, gravada pela TV Câmara Local, fizemos uma audiência no Sindicato do Comércio Varejista, na Unip, Universidade Estadual, para 200 alunos. Então isso dá credibilidade, né? As claras, né? Todo mundo vendo aí os votos, os fundamentos que são aduzidos. Algo importante, quem está querendo aí montar um conselho de contribuintes, quem já tem, é uma medida que realmente traz credibilidade. Apreciação e julgamento de matéria constitucional. Afinal de contas, é possível isso? Ou melhor dizendo, o julgador administrativo deve julgar matéria de índole constitucional no processo administrativo tributário? Nunca tive dúvida disso, né? A legislação de Bauru, ela prevê, determina o julgamento da questão constitucional. Mas a gente sabe que a grande maioria dos tribunais administrativos, mesmo primeiro grau administrativo, não. O princípio é aquele, né? O administrador deve seguir a lei. Então, toma lei no seu sentido mais restrito. Aquela lei ordinária, votada pela Câmara de Vereadores. Então.
Não, gente. Lei tem que ser interpretada no seu sentido maior. Qualquer legislação. Constituição é lei. É a Carta Magna brasileira. Então, como é que eu vou fazer uma análise de uma questão, qualquer que seja, sem primeiramente olhar para a Constituição? Não dá. Eu sempre coloco uma reflexão, né, para o pessoal. Porque muita gente fala, não, eu não vou julgar matéria constitucional, eu prefiro me abster, deixar para o judiciário. Aí eu faço sempre uma pergunta. Mas você não analisa pedidos de imunidade tributária? Imunidade eu analiso. Não é questão constitucional? Imunidade não é questão constitucional? Me lembro legal uma vez. O Estado de São Paulo, o governo estadual, o posto fiscal, queria cobrar lá uma dívida de TCMD da Endurbe. Você lembra? 500 mil reais. TCMD. Uma área que a prefeitura doou. A Endurbe. E na época nós nos reunimos lá com o presidente da Endurbe, com o velho. Falou, não paga. Endurbe é empresa pública, prestadora de serviço público. E aí tem direito à imunidade. Você já pediu imunidade? Já pedimos. Posto fiscal você não pode julgar a imunidade. Matéria constitucional. Então não julga nem imunidade, matéria constitucional. Mas os municípios têm esse costume, né, de julgar imunidades tributárias. Deferir imunidades tributárias. E aí está julgando a matéria constitucional. Artigo 156 da Constituição. Então a resposta aqui, sim, conforme autoriza a boa doutrina da nossa jurisprudência. Tem jurisprudência antiga, nova não tem. A maior parte da jurisprudência se inclina pela possibilidade. Tem também a outra corrente que diz não. Mas vejam esse posicionamento do Ives Gandra da Silva Martins. Isso é muito interessante, essa frase dele. O conveniente entendimento de alguns julgadores administrativos de que não devem examinar questões constitucionais desclassifica-os como agentes administrativos e como julgadores. Vejam aí o teor, né, dessa frase de Ives Gandra. Desclassifica-os como julgadores. Eu não posso julgar matéria constitucional, então serve como jurisdição administrativa. Não dá para aplicar. Portanto, gente, passem a analisar toda e qualquer questão, inclusive as questões constitucionais. Isso dá uma força maior aí, processo administrativo, né? Torna um processo administrativo realmente mais imparcial, que tem como meta aí resolver os problemas e não empurrar o contribuinte para o judiciário. E a prescrição pode ser reconhecida pelo julgador administrativo, inclusive de ofício? Se dá essa questão aí no processo administrativo tributário. Nós devemos reconhecer prescrição? Ou prescrição é matéria para ser reconhecida apenas pelo Poder Judiciário? Claro que deve, gente. Né? Mais uma vez, entram em cena os princípios constitucionais da moralidade e eficiência. Se eu sei que está prescrito, por que eu vou deixar essa conversa para o Judiciário? Para discutir lá na frente. A prescrição tributária apenas impede a cobrança judicial do crédito constituído ou extingue este? Isso daqui, cada município, a gente encontra um posicionamento. Uma vez estava dando um curso lá em Eunápolis, lá no Braga. O Braga aqui, infelizmente, não estava presente, mas já vem em vários simpósios. E estava falando de prescrição e decadência. E aí o procurador do município disse o seguinte: olha, eu aqui no município de Eunápolis, quando reconheço o crédito prescrito, logicamente que eu não ajuizo esse crédito, mas eu o mantenho no sistema. Eu aconselho a arrecadação a manter no sistema. Nega a certidão negativa e está lá.
do débito no sistema. Está certo isso, gente? A prescrição tributária apenas impede a cobrança judicial do crédito constituído ou extingue este? Aí nós vamos nos lembrar das aulas de direito civil. O professor de direito civil, ele diz: a prescrição civil extingue a ação que guarnece o direito, mas não o próprio direito que continua latente. A prescrição civil. E esse conceito de prescrição civil é aplicado no direito tributário nos seus exatos termos. Então, quer dizer, uma dívida prescrita no âmbito tributário, eu posso cobrar respectivamente? Posso escrever em dívida ativa? Posso protestar em cartório? Ou posso negar a certidão negativa? Como é que funciona? Tem gente que diz: eu aperto um pouquinho com o contribuinte. Eu insisto: olha, você tem uma dívida aqui, se você não pagar, não vou liberar a certidão negativa, ou não libero a quantidade de notas fiscais que você quer. Isso é uma prática que a gente vê até hoje, né? Você está devendo, aí não é só crédito específico, né? Você está devendo ISS, quando você não pagar, eu não te libero nota fiscal, assim, limitadamente. Eu vou te liberar 200 notas fiscais. Então, 200. Pode fazer, logicamente, arbitrariedade. Você jamais pode condicionar a nota fiscal, o pré-pagamento ISS. E aqui me veio até a cabeça uma situação da Prefeitura de São Paulo. Achei um negócio realmente incrível, né? A Prefeitura de São Paulo, bem como qualquer outra, sabe que não pode negar nota fiscal quando o contribuinte está devendo. Aí, para minha surpresa, o que fez a Prefeitura de São Paulo, não sei se até hoje vem aplicando isso, acho que o Tribunal de Justiça já rechaçou totalmente. Vai fazer o quê? Negar a nota fiscal. Para quem estava devendo há mais de 4 meses de acesso. Mas segundo lá o secretário de Finanças da época, falou: não nega a nota fiscal. Vocês estão errados. A gente só altera o procedimento, inverte o procedimento. Quando o contribuinte está com débito de ISS, quem vai emitir a nota fiscal? O tomador de serviço. E não o contribuinte, o prestador. Ele faz isso. Aí eu pergunto para vocês aí, como é que um dirigente de uma cidade tão importante, né? Que vai uma cidade, um país, tem coragem de fazer um negócio desse? Eu me enfiava no buraco se tivesse negócio desse aí, eu juro pra você. Como é que tem coragem de fazer um negócio desse? Isso é uma postura absurda, gente. Imoral, né? Além de ser ilegal, inconstitucional, imoral. Pô, negar a nota e falar que não está ligando. Que apenas o devedor tem que ligar para o seu cliente e dizer: olha, eu estou com as cartas na mão aqui, devendo até o pescoço, e eu estou pedindo, pelo amor de Deus, você emitir a nota para mim para eu receber. Pega, né? Negócio de louco. E teve isso tempo atrás, você está dizendo aí que já foi superado, né? Mas infelizmente é algo concreto, algo real. E afinal de contas, gente, a prescrição tributária apenas impede a cobrança judicial do crédito constituído ou extingue este? Nenhuma dúvida, gente. A prescrição tributária, nos termos do artigo 156, inciso 5 do CTN, extingue o crédito tributário e não a ação que o guarnece, e não a ação executiva. Extingue o crédito. Tem que expurgar do sistema, não há mais o que cobrar. Mas é aquela prescrição civil. A prescrição civil é aplicada no campo do direito civil. Mas o legislador tributário pode mudar o conceito de prescrição? Pode. Artigo 110 do Código Tributário Nacional. O legislador tributário ele pode alterar conceitos, termos, institutos de direito privado. Só não pode quando esses termos são utilizados pela Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, para definir ou limitar competências tributárias. É o caso da prescrição. Então, mudou.
esse conceito de prescrição dentro do campo tributário. Então, reconhecer uma prescrição tem que expurgar, tem que considerar extinto esse crime. Aí tem um problema prático aí, né? Um temor aí dos agentes administrativos que muitas vezes resistem em reconhecer a prescrição. Por quê? É com medo do Tribunal de Contas. Eu estou assumindo a minha incompetência, o meu deslize, a minha inércia. Tem esse problema realmente. Muitos não reconhecem por medo das consequências, mas o correto é reconhecer. E a adoção da jurisprudência, gente, do STF e do STJ. Olha, fantástico. Fizemos isso em Bauru a partir do ano de 2010. 2010, Constituição Normativa. Quando nós fizemos a lei de lei, né, consolidamos uma lei em 2016. Mas muita gente questiona o seguinte: mas tudo bem, eu quero adotar a jurisprudência, eu quero. Mas como fazer na prática isso, gente? Quem é que vai dizer qual jurisprudência que o poder público deve adotar? Quem é que vai dizer? Tem que algum profissional qualificado fazer essas pesquisas, interpretar, porque é um trabalho de interpretação. Interpretar uma jurisprudência que nem interpretar uma lei, muitas vezes. Interpretar, e aí recomenda-se a utilização de instruções normativas, apresentando o entendimento do fisco juntamente com os acordos que levaram a esse entendimento. Mas ainda, gente, quando a gente fala em adoção da jurisprudência, adotar o quê em termos de jurisprudência? Decisão de primeiro grau? Sentença? Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Minas Gerais? Rondônia? A do Acre? Não, gente. A gente está falando de adotar decisões dos altos tribunais, ou daqueles tribunais que dão a última palavra, terceira instância, STF e STJ. Mas por quê? Uma hora o STF julga, outra hora o STJ julga, que depende da matéria. Quando você fala em dar a última palavra em matéria de interpretação de lei federal, é o STJ. É a última instância. Não tem aquele negócio de terceira e quarta instância, né? Terceira é o STJ, quarta e Supremo. Terceira é composta pelos dois, cada um julgando a sua matéria. Agora, é uma interpretação de norma constitucional. Quem é que dá a última palavra? Supremo Tribunal Federal. Então convém adotar a jurisprudência do STF e do STJ. E descer a detalhes ainda mais, a gente fala em adotar a jurisprudência do plenário do Supremo, onde os 11 ministros julgam. O ministro do Supremo vai conhecer que jogador de seleção, né? Se perguntar quem que vai jogar hoje à noite no Brasil, ninguém sabe, tá? Dois nomes aí. O Supremo todo mundo conhece, né? Lewandowski, Marco Aurélio, por aí vai, Barroso. Então, o plenário do Supremo, primeira e segunda turmas do STJ no mesmo sentido. O Omar colocou hoje cedo, né? Aquela questão das exportações de serviços. Duas posições na primeira turma. Pacificou? Não. Não pacificou. Ainda que as duas fossem no mesmo sentido. Só que o que você apresentou aí era uma em cada sentido. Uma no local do serviço, onde concluiu o serviço, e a outra onde foi usufruído. Mas mesmo que fossem no mesmo sentido, duas decisões da primeira turma, duas decisões da segunda turma do STJ, daria para você adotar como pacificado. Você pode até adotar como entendimento, aí a nortear os seus atos, mas não como pacificado. Para que haja uma pacificação, tem que ser primeira e segunda turmas no mesmo sentido, mesmo entendimento, ou primeira sessão do STJ, quando aí a uniformização acaba eliminando o conflito existente entre as turmas. Então isso a gente recomenda.
para quem quiser aí adotar a jurisprudência como lei do município, adote as decisões do plenário do STF, né? Decisões de primeira e segunda turmas do STJ no mesmo sentido, e da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Aí dá para a gente dizer que estejam pacificados. Então a lei pode prever, o nosso entendimento deve prever, que o município ficará adstrito a essas decisões pacificadas. Então saiu a decisão da primeira sessão, a minha lei é contra. Força de lei. A própria lei municipal vai dispor nesse sentido. Isso nos dá uma segurança jurídica muito grande, gente. Vocês não têm noção. A gente vem aplicando isso daí desde 2010 e melhorou bastante a relação físico-contribuinte. Porque quando é uma questão pacificada, o contribuinte está questionando, não há mais discussão, né? Você vai fazer uma reunião com o contribuinte só para informar ele da decisão do STJ do Supremo. Me lembro uma vez o sindicato lá das farmácias de manipulação, né? Queria uma reunião com o prefeito e tal, chegaram até fazer. E eu disse, não tem discussão mais. Nós vamos ficar discutindo o que nessa reunião? Nós vamos ficar discutindo se incide ICMS ou ISS sobre manipulação de fórmulas? O STJ tem 300 acordos das duas turmas, dizendo que só incide ISS. Então vamos discutir o quê? Isso é um assunto. Você não concorda, não é para a justiça, é paciência. Nesse dia, Francisco, você nem foi, inclusive. Nem fui, né? Você deixou quieto sozinho, você lembrou. É verdade. E não tinha nada que discutir, né? Eu me lembro também, uma outra oportunidade, que você estava presente também, lá no Sinuscom, lá com o Parreira, lá no Sinuscom, lá com o Parreira, e eles ficaram bravos, eu fui lá dar uma palestra e falei, não dá para deduzir material, isso foi em 2010, 2009, 2010, não dá para deduzir material algum da base de cálculo da Ciência da Construção Civil. Pô, mas como, não sei o quê, 300 acordos do STJ. Já não pode. Bom, vai se conformar no primeiro momento. Tem um advogado que estava lá, falou, tem razão. Em matéria de jurisprudência não há dúvida, não dá para deduzir nada. Aqui, nós não vamos concordar nunca com isso, né? Que afeta o segmento como um todo. Pois bem, segundo semestre de 2011, mudou a jurisprudência. Primeiro acordo. Não sei se foi da primeira ou segunda turma, eu sei que as duas turmas, né? Saiu uma decisão dizendo que pode deduzir material corporação. Mas no dia seguinte ele me ligou. No dia seguinte. Francisco, você veio aqui falando de moralidade, isso aqui, segurança jurídica. Agora eu quero ver se vocês têm moralidade mesmo. Agora você vai poder comprovar aquilo que você falou aqui. Renato, saiu uma decisão. Não dá para mudar por enquanto. Eu falei lá que eram as duas turmas da STJ que decidiu naquele sentido. Decisão da STJ. No mesmo sentido daquela outra turma. Pode deduzir material. Pegou outra vez e falou, se vocês não adotarem esse posicionamento, eu vou entrar na justiça, vou fazer um auê danado aqui. Não precisa nada disso, nós vamos adotar. Dá uns 15 dias para nós, aí vamos editar uma instrução normativa, um decreto, consolidando essa nova interpretação e fizemos. Logo em seguida. O que ele fez? Ele publicou lá na coluna do Sinuscom, no jornal da cidade de Bauru, uma matéria dando parabéns à Prefeitura de Bauru por ter reconhecido, né, um direito contribuinte naquele tempo manifestado pelo STJ. Então eu acho que tem que trabalhar desse jeito, né, gente? Moralidade, segurança jurídica, eficiência. Para quê? Você vai negar um direito que os tribunais, ou no caso aqui o STJ, né, que dá a última palavra em matéria de interpretação da lei federal, já tinha pacificado. Fala, não vou autorizar as deduções. Isso aí não volta nada, vai para a justiça. Você dá burro em pão de faca, né? Então vale a pena você trabalhar aí com a noção da jurisprudência sem sombra de dúvida. A gente pode atestar isso para vocês, porque lá em Bauru faz muitos anos, né, que foi aplicado esse entendimento, que foi implementado isso aí, e deu para sentir aí a sua excelência. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês.
fundamentação das decisões, principalmente após o advento do novo Código de Processo Civil. Artigos 15 e 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Mas não posso continuar com aquelas decisões bem objetivas, né? Entre aspas. O contribuinte, ele aduz 15 argumentos ali, e o fisco simplesmente responde assim: olha, indefiro por falta de embasamento legal. Indefiro por falta de embasamento legal. Mas não falou nada sobre os 15 argumentos. Tem que contradizer: olha, eu não concordo com isso por causa disso, concordo com aquilo por causa de tal fundamento. Não dá, né, gente? E o Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: ó, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Mas se aplica então esse artigo 489 aqui do Código de Processo Civil ao processo administrativo tributário? Sim. Na ausência de normas específicas, inclusive aqui sobre os elementos da sentença, se aplica essas regras. E vejam só: são elementos essenciais da sentença: relatório, que conterá os nomes das partes, identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais, quer dizer, conclusão. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Você tem que ser muito claro, né, com relação à sua argumentação e a fundamentação da decisão. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aquilo que eu disse, né? 15 argumentos que foram oferecidos ali pelo contribuinte. Autoridade administrativa julgadora não fez referência a qualquer um deles, ou fez referência apenas a alguns. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, sem demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, a autoridade administrativa de julgamento, olha, eu indefiro com base na súmula tal, do Supremo da STJ. Mas tem que mostrar que o assunto que foi ventilado naquela súmula é exatamente, né, o caso concreto que está sendo julgado. Mas simplesmente apontar a súmula sem fazer uma adequação, uma referência com o caso que está sendo julgado. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de decisão, no caso de julgamento, ou superação do entendimento. Exatamente, que o contribuinte oferece ali do processo administrativo, a sua peça recursal, uma jurisprudência. Olha, essa jurisprudência aqui é determinante, o STJ pacificou esse entendimento aqui. O fisco, para não aceitar, ele terá que demonstrar o contrário. Não, peraí, essa jurisprudência que você está citando aqui não é referente ao seu caso, não está de acordo exatamente com o seu caso. Isso daqui envolve outro tipo de situação. Então, gente, tem que tomar cuidado, né, e para que a gente possa falar numa jurisdição administrativa moderna, eficiente, imparcial, nós temos que ter um cuidado total com a fundamentação das decisões. Por fim aqui, instituição do deferimento tácito, outra medida de vanguarda, né? Não tenho conhecimento aí de outra medida dessa no Brasil, na seara do processo administrativo tributário. Eu reparei que
que há algo semelhante, não sei se vocês viram, né? Naquela medida provisória lá do Bolsonaro, liberdade econômica. Lá fala, né? Se não for liberado o alvará em tantos dias, liberação tácita. Então, seguindo essa nossa implementação aqui. Sempre nos preocupamos bastante com a celeridade dos feitos administrativos. Infelizmente, a realidade das administrações é de processos administrativos morosos com conclusões tardias. Justamente para enfrentar essa situação, que pode e deve ser adotada a figura do deferimento tácito, medida que é codificada no direito português, mas não no nosso. E aqui nós citamos a lei de Bauru, que adotou expressamente essa figura, criou, né, expressamente, não podemos dizer até que adotou, porque ele já tinha adotado isso daí, ou criado por instrução normativa até no passado. O melhor mesmo é por lei, né? Não deixar qualquer dúvida e para consolidar isso daí, né? Aí não é qualquer secretário novo, qualquer agente político novo que acaba mudando essa situação. Aí depende de uma nova lei, um novo projeto de lei ser encaminhado para a Câmara. Nós citamos aqui, quem quer dizer dar uma olhada, depois tem no nosso site do Tributo Municipal, tem no site da Prefeitura de Bauru, Lei 6778 de 2016, que nós batizamos lá de Código da Cidadania Fiscal, com diversas normas aí de melhoria da administração tributária, não só beneficiando o contribuinte, mas para um aperfeiçoamento, né, do próprio serviço da administração tributária. E foi criado, portanto, o deferimento tácito no processo administrativo tributário, prestigiando com isso os princípios constitucionais da moralidade e eficiência. No que consiste exatamente esse deferimento tácito? O ato normativo citado determina, pois, que qualquer pedido do contribuinte, se não analisado no prazo legal, receberá o deferimento tácito. Isso significando que o direito dele invocado será forçosamente acolhido pela administração em caso de demora na resposta. Então é uma medida que objetiva justamente dar uma maior agilidade às conclusões aí do processo administrativo tributário. Julgar no tempo razoável. Em Bauru hoje são 6 meses. 6 meses. Prazo máximo para julgar. Não julgou em 6 meses, deferimento tácito em favor do contribuinte. Um exemplo: contribuinte que entra com recurso contra uma autuação. Protocolou hoje. Se em 6 meses não for julgado esse recurso, ele está pedindo o quê? Está pedindo a anulação do auto de infração, deferimento total. Passou 6 meses, não julgou? Deferimento total. Anular o auto de infração. Aí alguém vai dizer, mas como é que fica a situação do julgador? Do funcionário que deu causa ao deferimento tácito, do julgador que não julgou em 6 meses? Corregedoria, com certeza, né? Mas ninguém quer que servidor algum vá para a corregedoria, quer que não aconteça o deferimento tácito, né? Que não demore mais de 6 meses. Bom, soube nem o caso, depois que foi implementado isso aí, julgamento aí fora do prazo. Então, gente, mais uma medida de vanguarda. Com isso a gente encerra nossa apresentação e esperamos sinceramente que os senhores, já a partir da semana que vem, né, possam encaminhar algumas dessas ideias aí através de projetos, né, de lei, ou mesmo de atos administrativos, visando dar aí uma maior eficiência à jurisdição administrativa ou processo administrativo tributário como queira. Então, fica aqui nosso abraço, obrigado pela atenção e vamos aí aos debates. Obrigado, pessoal.